Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Neves, eu sou advogado formado pela PUC São Paulo e mestre em Direito pela Faculdade de Stanford, nos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui para falar sobre LawTechs. Para começar, você sabe o que é uma LawTech? Bom, LawTechs é um termo utilizado para denominar startups jurídicas que oferecem novas soluções em forma de produto ou serviço e que buscam melhorar os processos e resolver os principais problemas do mundo jurídico. O termo ele deriva das palavras law and technology e faz parte da premissa de utilizar a tecnologia para facilitar a rotina jurídica e oferecer soluções tecnológicas que garantam a otimização do tempo de uma advocacia ou departamento jurídico de uma empresa. Ou seja, as LawTechs têm como proposta principal identificar as deficiências do meio jurídico a fim de proporcionar uma rotina mais eficiente e produtiva. Mas quais os impactos das LawTechs para o mercado jurídico? Bom, o primeiro é o aumento da produtividade, né? Nos grandes escritórios, departamentos jurídicos de grandes empresas, a burocracia e o formalismo jurídico tomam muito tempo dos advogados. Bom, as soluções trazidas pelas LawTechs visam exatamente mudar o dia a dia da prática jurídica, permitindo que os advogados dediquem seu tempo para atividades mais sofisticadas e que necessitem uma maior carga intelectual. Bom, a gente consegue ver isso com a solução de automação de documentos, que permite a redução no tempo de redação de petições em contratos, pois facilita, né, e traz ferramentas para o acompanhamento e consulta de processos, por exemplo. Bom, a ideia é gastar cada vez menos tempo com atividades repetitivas e meramente burocráticas. Bom, o segundo é a redução dos custos. A redução dos custos não é algo novo e nem algo voltado só para o mercado jurídico. Isso se aplica a quase todo, especialmente porque nele existem ainda processos e procedimentos extremamente burocráticos. Bom, isso beneficia diretamente os clientes dos escritórios de advocacia, por exemplo, pois uma vez que os advogados agora não precisam gastar mais horas e horas com tarefas meramente burocráticas, o preço dos serviços jurídicos tende a cair, pois as horas dos advogados para um determinado serviço, como por exemplo de due diligence, que é muito burocrático, demanda muito tempo, também tende a cair. Assim, isso beneficia os escritórios de advocacia, as empresas e os clientes de uma forma geral. Bom, as LawTechs também desafogam o judiciário, ao tempo de trâmite de processos e com a impossibilidade de aumentar o número de funcionários. São mais de 78 milhões de processos atualmente em tramitação na Justiça e cerca de 28 milhões de processos todo ano entrando na Justiça. Bom, com a ajuda da tecnologia, apareceram outras formas de resolver esses milhões de processos judiciais, como as plataformas de resolução de conflitos online, por exemplo, que usam a tecnologia para reduzir as fases processuais e, assim, o custo dos litígios como um todo, em situações, claro, de menor grau de complexidade. Bom, por último, as LawTechs trazem um maior acesso à justiça, né? Se anos atrás você precisava comprar livros e mais livros muito caros para aprender sobre o direito e sobre as leis e passar horas e horas pesquisando por aquela palavra-chave, o conceito que você precisava achar para uma petição, por exemplo, agora as pesquisas são muito rápidas e existem portais que compilam diversos tipos de informação e qualquer pessoa pode consultar uma lei, uma jurisprudência, uma doutrina. Além de aumentar a produtividade dos próprios advogados, como a gente falou acima, agora a população em geral que não é formada em direito pode ter acesso a esse tipo de informação, que é essencial para o dia a dia de qualquer cidadão brasileiro, tendo em vista a sua... Depois de falar do impacto das LawTechs, é possível dividir em várias categorias esse tipo de startup, tá? De acordo com o tipo de serviço que elas executam ou a tecnologia que utilizam. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas categorias, tá? A primeira é Analytics e Jurimetria. Algumas LawTechs desenvolvem plataformas de coleta e análise de dados que dão mais subsídios para o entendimento de um caso concreto e, assim, dão aos advogados e clientes uma maior visibilidade sobre as chances reais de sucesso em um processo. Tá? Analytics é o termo utilizado para análise desses dados, enquanto a jurimetria significa aplicação da disciplina estatística nas atividades do direito, como, por exemplo, a probabilidade de ganho ou perda de uma ação. Temos também a automação e gestão de documentos, que a gente já falou lá em cima um pouquinho. Mesmo os casos aparentemente mais simples envolvem, geralmente, uma grande quantidade de documentos a serem analisados. E quando a gente fala de fusões e aquisições, por exemplo, não tem como fugir da imensa lista de documentos que precisam ser analisados. Bom, as LawTechs de automação e gestão de documentos, elas produzem softwares, por exemplo,
que tornam mais fácil a interpretação, comparação e o processamento desses documentos e das informações neles contidas, separando e extraindo determinados tipos de informação, por exemplo. Aqui também estão as tech stacks, né? Ou as law techs tributárias, com ferramentas que permitem a automação e gestão das obrigações tributárias, por exemplo. E o que isso favorece os escritórios e os advogados? Isso diminui o risco de haver multas e outras penalidades pelos órgãos fiscalizadores, porque agora você tem um maior controle sobre isso. E nessa mesma linha a gente pode falar sobre o compliance, né? Compliance nada mais é que o termo em inglês que se refere ao cumprimento das regras, leis e normas de uma empresa, por exemplo. No caso das law-techs dessa categoria, elas produzem ferramentas tecnológicas que ajudam as companhias legais, né? Evitando que algo não seja feito da forma prevista em lei. Bom, com essa atuação, elas também disseminam uma cultura de empresa. E por fim, a gente tem as resoluções de conflitos online. A justiça privada é uma solução pouco conhecida e ainda explorada no Brasil, apesar de ser geralmente muito mais ágil que o poder judiciário. Como a gente já falou, né? São milhões de processos novos entrando na justiça comum todo ano. As startups de resolução de conflitos online desenvolvem uma plataforma de arbitragem, negociação, acordos ou até mediação. Ou seja, você pode usar um caminho muito mais rápido e curto e muito mais barato para solucionar o seu conflito, usando a tecnologia para ter certeza que a solução será nos termos da lei e nos termos do que é atualmente praticado. Bom, resumindo, no meio jurídico, as law-techs e legal-techs têm desenvolvido plataformas de todos os tipos para tornar o trabalho mais eficiente, barato e burocrático, o que beneficia barato e mais democrático para todos.